Tinha me lembrado a definição que José Dias dera a eles: olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada eu sabia, e queria ver se podia chamá-los assim. Retórica dos namorados, dá-me a definição exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade de estilo, o que eles foram e o que eles me fizeram. Olá pessoal, eu sou a professora Gabriela Tofanello, sou professora de literatura aqui do Instituto Alves, e se quiserem saber um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha formação e principalmente outras aulas disponíveis, acessem o site, tem todas essas informações lá. Hoje nós iremos falar de um livro muito clássico da literatura, muito polêmico, um dos mais famosos, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Um livro que até hoje provoca muitas polêmicas, discussões, que gera uma dúvida imensa. E será que eu vou responder a pergunta que todos sempre querem saber a respeito desse livro? Será que a Capitu traiu mesmo o Bentinho? O que será que o Machado de Assis... Será que o Machado de Assis tinha alguma ideia disso? Ele tinha alguma opinião? Ou ele realmente deixou essa dúvida? Na verdade, pessoal, eu diria que este não é um dos principais fatos do livro. A gente fica muito em torno dessa discussão, mas a escrita do próprio autor, todo o contexto da época, toda a inovação que ele cria na linguagem, isso é o mais importante. A gente fica muito nessa questão da traição, mas talvez esse não seja o principal do livro, tá? Claro que todo mundo, a hora que ler, tem alguma opinião. Claro que eu tenho a minha. Claro que eu quero discutir isso também. Porém, eu quero principalmente que vocês vejam toda a construção artística deste autor, que é um dos maiores da nossa literatura. Outro ponto muito importante é falar um pouco sobre o Machado, sobre a sua obra, sobre a sua escrita, sobre o contexto histórico em que ele estava inserido. Então, primeiramente, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Lembrando, pessoal, que o Machado de Assis, ele estudou somente até o 2º ano do ensino fundamental. Ele tinha diversos problemas, como ele era gago, ele era epiléptico, ele tinha vários problemas e ele foi simplesmente autodidata. Tá? Diferente de diversos outros escritores que nós tivemos na época, a maioria dos nossos escritores eram formados em direito, principalmente, iam para Lisboa, basicamente, fazer o curso de direito, ou jornalismo, ou Machado de Assis não. E mesmo sendo autodidata, ele escreveu os maiores livros da nossa literatura e ficou extremamente famoso por isso, apesar de ter também outras profissões, certo? O Machado de Assis escreveu no século XIX. E aí a gente precisa ter uma pequena discussão antes de ler o livro, antes de falar sobre o livro, sobre os períodos que nós tínhamos nessa época. Por isso eu coloquei aqui no slide a diferença entre o romantismo e o realismo. Por que isso? Nós sempre vemos os períodos da literatura de forma muito estanque, certo? Tal autor escreveu somente neste período, tal autor escreveu neste período, segue todas as características. E isso não vai acontecer com Machado de Assis. Machado de Assis começa a escrever no romantismo. Lembram daqueles famosos folhetins do romantismo, que saía diariamente, que os autores publicavam no jornal? Você lia o primeiro capítulo e se você ficava curioso, você tinha que comprar o jornal do outro dia para ler o segundo, para ir comprando todos os dias. Se tinha 30 capítulos, ia durar um mês a leitura. Isso era no romantismo. O Machado de Assis escreveu, nesta época, romances como A Ressurreição, A Mão e a Luva, Iaiá Garcia e Helena. Helena é um dos mais famosos do romantismo. Porém, em 1881, quando ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é um divisor de águas, tanto na obra dele, quanto na própria história da literatura, porque vai marcar o início do realismo. Lembrando que já existia o realismo anteriormente na Europa, começou na França, com Madame Bovary, do Gustave Flaubert, teve muita inspiração em Portugal, com essa de Queiroz, o Primo Basílio, e todos esses livros, Madame Bovary e o Primo Basílio, falavam justamente da traição, pessoal. Por quê? Porque o romantismo tinha como princípio a idealização,
né? A idealização das personagens, a idealização das relações, tudo dava certo no final. E aí, a hora que surge o realismo e quer contrariar o romantismo, o que eles pegam? Eles pegam justamente o principal tema do romantismo, que era o casamento, e vai mostrar que o casamento às vezes dá errado. Mas aí tem um ponto muito importante que eu quero falar também. Tomar cuidado, pessoal, porque são dois extremos. Enquanto o romantismo fala assim, tudo dá certo, final feliz, happy end, chega o realismo e fala, não, tudo dá errado. Então o realismo é muito pessimista nesse sentido. E o romantismo muito idealizado, não existe um meio termo. Certo? O realismo fala, vamos mostrar a realidade como ela é, mas é uma realidade pessimista que o realismo mostra, tá? E tirando todos esses fatores que o Machado de Assis escreveu no romantismo, escreveu no realismo, ele ainda não se contentou em seguir nenhuma dessas duas escolas literárias. Ele foge de todas as características principais do realismo. Então ele está no realismo, lembrando o pessoal que assim, a gente tem que entender que ele não acordou no belo dia, escreveu Memórias Póstumas e falou, vou fundar o realismo. Isso não aconteceu. Estes nomes, essas definições, essas características são pensadas posteriormente à escrita deles. Então, mais pra frente, os críticos literários vão dizer, olha, ele escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas e tá completamente diferente dos ideais do romantismo, não é mais romantismo, certo? Então, isso foi pensado depois. Ele nunca falou, olha, eu sou realista, vou escrever esse romance realista. Isso não aconteceu, tá? Então, o que aconteceu? Ele, além de fugir do romantismo, além de fugir do realismo, ele cria um estilo próprio. Então, na literatura, nós temos o famoso estilo machadiano, com características próprias. Machado de Assis, por isso, é um dos principais autores da nossa literatura. Ele realmente tem um estilo único, inconfundível, com características que foram criadas por ele. Quais são essas características? Por exemplo, o uso da ironia. O narrador em primeira pessoa, que também já é uma novidade muito grande, um narrador que conta a sua própria história, e aí eu já adianto uma coisa, é aí que está um dos principais problemas deste livro. Nós não teremos a visão da Capitu dos fatos, somente o do Bentinho. Ao colocar o narrador em primeira pessoa, nós só sabemos o que ele pensa. E o Machado de Assis faz isso também com Memórias Póstumas de Brás Cubas. É somente o Brás Cubas que narra a sua história. Nós temos também o pessimismo, que já é do realismo, mas ele coloca isso mais ainda. Nenhuma das relações são idealizadas, nunca vai dar certo no final. Este é o Machado de Assis. Outra característica muito importante é a metalinguagem. Ele fala sobre o próprio ato da escrita, ele fala sobre o livro, ele justifica a sua escrita para o leitor o tempo todo. E aí nós temos outra que às vezes vem junto, né? Cada característica não é separado. Olha, aqui é metalinguagem. Nós temos às vezes junto ali. Quando ele fala da metalinguagem, ele também usa a digressão. Outra característica muito importante. O que é a digressão? Ele conversa com o leitor. Cada uma dessas características eu irei mostrar trechos para vocês, certinho, para a gente conseguir identificar. A digressão é uma das mais importantes e mais inovadoras. Nós temos um narrador que conversa com o leitor, que explica os motivos do livro, que explica o seu posicionamento, a sua opinião. Depois nós temos as intertextualidades, também muito presentes. Nós temos uma intertextualidade neste livro, Dom Casmurro, com a obra Otelo, de Shakespeare, que também é muito importante para nós pensarmos na questão da traição, que todo mundo quer sempre saber. Essa intertextualidade que o autor faz com a obra Otelo do Shakespeare é fundamental nesta obra. Então, pessoal, eu vou falar bastante sobre essas características, vou mostrar trechos para vocês terem noção mesmo de como que é a escrita do autor, porque eu sei que a maioria vai ler só um resumo, vai ouvir falar, vai ver essa análise. Claro que eu gostaria, na minha idealização, que todos lessem o livro, mas já que eu sei que vocês não vão ler, mentira, eu acredito que alguns leiam sim, mas como eu sei que a maioria busca uma análise mais completa, eu quero mostrar os trechos certinho, que vocês entendam como que é a linguagem do autor, certo? Então eu começo mostrando um trecho do Álvaro Cardoso Gomes. É um autor, um crítico literário, ele escreve alguns livros sobre o Machado de Assis. Ele tem um livro que chama Memórias Quase Póstumas de Machado de Assis, ou seja, ele faz uma brincadeira com o livro Memórias Póstumas e a vida do Machado de Assis. Então ele virou uma espécie ali de especialista no autor e ele fala um pouquinho sobre o autor. Vejam só. Em alguns anos de frutuoso trabalho,
produziu mais de 200 contos, 8 romances, livros de poesias, peças de teatro, traduções, crônicas e artigos de crítica literária, tornando-se o escritor mais famoso de seu tempo. Machado de Assis, por tudo que passou, é mesmo um verdadeiro fenômeno, um milagre da natureza. Com seu talento invulgar e sua vontade férrea, é um homem a ser seguido e imitado, tanto na obra quanto na vida. Vejam só, ele que estudou muito a obra do Machado de Assis, fala que é um fenômeno, que é um milagre da natureza, porque realmente ele é um escritor muito acima, muito diferente, inovador, que criou muitas coisas novas na época. Hoje em dia, eu penso que, diante da literatura contemporânea, seria muito normal alguém escrever um livro como Dom Casmurro, como Memórias Póstumas de Brás Cubas. Porém, entendam, pessoal, pensem bem, pessoal, ele escreveu no final do século XIX estes livros realistas. Então, naquela época, é extremamente inovador. Ele foi ali pioneiro em diversas técnicas. E uma curiosidade muito importante é que lá no romantismo e também alguns livros do realismo, nós temos os famosos folhetins que eu já comentei, que eram publicados em capítulos nos jornais. Porém, Dom Casmurro não é assim, tá? Dom Casmurro é um dos primeiros que chega o livro inteiro para o leitor. E aí já vira mesmo um fenômeno, já vira uma coisa diferente, algo que eles não estavam acostumados. Então já contribui um pouco para todo esse mistério, é um livro, nossa, vai sair um livro inteiro. Então, chegou ao público já como livro. E isso já foi também uma grande mudança na literatura. Vou falar um pouquinho, antes de entrar mesmo no enredo da obra, sobre as características que nós temos que nos ater, não é somente a leitura, né? Para os principais vestibulares aí do país, principais concursos que parece muito este livro, nós temos que ter em mente algumas características. Depois nós passamos mais para análise e para a leitura, para o enredo mesmo do livro. O espaço social e histórico deste livro, por exemplo, é o Rio de Janeiro, final ali do Império ainda, né? Não tinha sido a proclamação da República, se passa em 1857, isso quando o Bentinho, que é o narrador do livro, o personagem principal, o Dom Casmurro, na verdade, ele volta à sua infância, certo? Por quê? Porque nós vamos ter um autor que está já velho, já de idade, narrando sua própria história. Então ele faz esse flashback, ele volta à sua infância para contar. E na infância ele fala que ele tinha 15 anos e era o ano de 1857. Certo? E vai ter bastante coisas ali urbanas da cidade do Rio de Janeiro, em um grande movimento ali de urbanização, de pessoas saindo da zona rural, aquele movimento, fala bastante da cidade, em crescimento ali na época. Vou ler uns trechinhos que mostram essas características do espaço da época. A casa era a Rua de Mata Cavalos. O mês de novembro, o ano é que é um tanto remoto, mas eu não hei de trocar as datas da minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era de 1857. Aí nós temos outros trechos, por exemplo, não esqueçamos que um bispo presidiu a Constituinte e que o padre Feijó governou o Império. Então vejam, ele fala de alguns trechos realmente históricos, ele realmente cita passagens históricas durante o livro. Depois nós temos o tempo da narrativa, que é o modo como o romance é narrado. E aqui nós temos essa questão do foco narrativo em primeira pessoa. O próprio Bentinho, o próprio Dom Casmurro contando a sua história. Esse tipo de narrativa é chamada narrativa em última res. Começa num presente, então ele está no presente narrando, já idoso, e começa a fazer voltas ao passado usando flashbacks, certo? O que nós temos? O Bento Santiago, 3 nomes, pessoal, eu vou explicar isso daqui a pouco. 3 nomes, Bento Santiago, Bentinho, Dom Casmurro. São 3 nomes que vamos ter durante esta obra. Nós temos então ele já idoso, começando a narrar sua própria história. E ele explica que o fim dele, ele está ali no fim da vida dele, e ele precisa atar as 2 pontas da vida e restaurar agora na velhice a sua infância. Então ele justifica essa parte de falar do livro, de conversar com o leitor. E nós temos também o tempo da história. Nós temos 2
tempos diferentes. Como eu disse, o tempo da narrativa, o jeito como ela é contada, e o tempo da história. Que se a gente for pegar as partes cronológicas, se for colocar em uma ordem cronológica, como eu já disse, vai contar a vida dele inteira, né? Tudo vai contar desde a infância até agora a velhice, certo?